Você já parou para planejar as suas atividades da Semana da Criança? Se não, que tal você planejar a Semana da Criança em cima dos 10 direitos da criança? Vem comigo, eu vou te dar 10 ideias de atividades para a sua Semana da Criança ser incrível e os seus alunos tirarem muito conhecimento. Olá, profs! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna, sou pedagoga e tenho uma página lá no Instagram que se chama Varal de Ideias. Lá eu conto um pouquinho de como foi a minha experiência com a educação infantil e eu te dou também ideias para vocês fazerem com seus alunos nas suas aulas. Que tal você trabalhar a Semana da Criança em cima dos 10 direitos das crianças? Olha que ideia significativa, importante a gente ensinar para as crianças e lúdica, porque eu vou te dar ideias incríveis para suas aulas. Esse ano nós vamos ter que nos adaptar, não vamos poder fazer aquelas dinâmicas, gincanas incríveis que todo ano a gente faz e que as crianças adoram, mas nem por isso nós vamos deixar de comemorar essa semana tão especial para os nossos pequenos. No vídeo de hoje eu vou te dar ideias de atividades dos 10 princípios, mas para o vídeo não ficar muito grande eu vou dividir em dois. Esse vídeo eu vou te dar 5 ideias e no outro mais 5 ideias. Essas ideias todas são em cima de trabalhinhos de arte. Vocês podem propor para as crianças esses trabalhinhos de arte, mas se na sua realidade for um pouco complicado, eu também preparei as folhinhas de atividades para vocês não terem desculpa e deixarem de trabalhar essa data importante. Vai estar tudo prontinho, as atividades prontinhas, só para vocês imprimirem. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o link do meu blog, Varal de Ideias, para vocês entrarem, imprimirem e aproveitarem as ideias. Mas antes da gente começar, eu tenho um convite muito especial para você. Você tá gostando desse vídeo? Ou você já assistiu os outros vídeos do meu canal, mas ainda não é inscrito? Que tal você se inscrever? Toda semana eu posto vídeos super legais para vocês, com ideias simples, ideias de lembrancinhas baratinhas, de atividades facinhas para vocês fazerem com as crianças. Então, se inscrevam aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixe o seu joinha, porque cada joinha que vocês me dão, o YouTube espalha o meu vídeo para mais e mais pessoas. Então, assim, nós vamos ajudar mais e mais professores nessa tarefa que é da educação. E também ativa o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a saber. E se você usar essas atividades, não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou das atividades, se as atividades foram úteis para vocês. Então deixe um carinho aqui pra mim, ó, que eu adoro esse carinho de vocês. O princípio 1 diz assim: a criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Para esse princípio, eu te dou a ideia de vocês contarem para as crianças a historinha da Menina Bonita do Laço de Fita, que é uma história simples, uma história que todo professor tem fácil acesso. Na internet nós temos fácil acesso, ou também tem muitos professores que têm esse livrinho em casa. Então eu dou a sugestão para vocês de contarem essa historinha para as crianças e trabalharem um pouquinho essa questão do preconceito, da criança não ser discriminada, mas como a historinha fala que a avó da menina bonita veio da África, nós vamos abordar esse tema. Vocês vão imprimir um mapa da África, do continente africano. Quando eu realizei essa atividade, eu peguei lá na escola o mapa mundi. Vocês podem imprimir em estilo banner, né, se vocês puderem, que aí as crianças vão conseguir ter a dimensão
da onde fica o continente africano e aonde elas vivem, que é o Brasil. Então vocês imprimem o mapa mundi ou continente africano para as crianças e apresentam para eles o mapa. Olha só que atividade legal. E às vezes a gente acha que na educação infantil não tem como apresentar mapa. E eu sempre utilizei mapa nas minhas aulas e eles adoram, eles exploram. Então não tem desculpa para usar mapa não, hein? Então vocês levam o mapa pode ser na live, pode ser na videoaula. E aí vocês explicam para as crianças onde fica o continente africano, apresentam para eles o mapa, que aí eles vão conseguir ter a dimensão. E aí vocês vão trabalhar muito em cima dessa questão do respeito, que o nosso país é multicultural, que nós devemos respeitar, que nós somos todos iguais. Vocês vão trabalhar muito em cima disso. Esse foi o objetivo do princípio. Quando eu realizei essa atividade, eu propus para eles fazerem a menina bonita do laço de fita e o coelhinho utilizando o rolinho de papel higiênico. Como eu disse na introdução do vídeo, vocês podem sugerir para eles essas técnicas de artes que eu vou propor aqui para vocês. Ou vocês propõem as atividades de folhinha. Eu vou deixar a foto para vocês de todas as atividades que eu realizei com dos princípios e ficou muito bonitinho. Eu vou deixar aqui para vocês a fotinha. E assim, vocês vão reparar nas minhas atividades que eu sempre deixo a criança fazer o trabalho dela. Igual de colar o olhinho da menina bonita, quem colou foram eles. Eu comprei aquela cola de silicone líquida e aí eles colaram o cabelinho, eles colaram a roupinha e no coelhinho também eles que fizeram o rostinho. Então assim, a gente tem que deixar a criança fazer o trabalho dela para quando a gente olhar, a gente ver cada criança naquele trabalhinho ali. No princípio 2, a criança tem o direito de ser compreendida, deve se desenvolver em condições iguais de oportunidade e dignidade. Então, nessa atividade, nós vamos ler para eles a historinha, Um Mundinho de Boas Atitudes. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todos os videozinhos, historinhas, tudo que eu propor aqui eu vou deixar linkado aqui embaixo, que aí fica mais fácil para vocês. Vocês só entram e já tá prontinha a aula. Depois que a gente assistir a historinha, nós vamos assistir um outro videozinho que se chama Boas Atitudes para um Mundo Melhor. E nesse videozinho ele mostra várias atitudes boas, de um ajudando o outro, coisas assim, para deixar mais significativo para os pequenos. E aí, se vocês estiverem fazendo a live, é muito interessante vocês questionarem as crianças o que é ter boa atitude para vocês. E se vocês estiverem fazendo a live, deixa uma cartolina separada que aí vocês vão escrevendo o que eles vão dizendo. Porque assim a criança se sente importante, ela pensa, a tia escreveu o que eu disse. A tia gostou do que eu disse. Então eu acho bem interessante vocês terem essa prática. E a atividade dessa proposta, ela ficou assim. Na aula de hoje, assistimos o vídeo da história Um Mundinho de Boas Atitudes. Após conversarmos sobre as boas atitudes que devemos ter para conseguirmos um mundo mais harmônico, para você, quais são as boas atitudes que devemos ter? Registre sua resposta através de um desenho. Então as crianças vão desenhar aqui o que eles mais gostam, o que eles acham que é para ter uma boa atitude. Na atividade número 3, o terceiro princípio é: a criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, a primeira coisa que nós vamos propor para as crianças é ouvir aquela música Gente Tem Sobrenome do Toquinho, que aí eles vão já ir percebendo que eles têm nome, têm sobrenome. E depois, uma coisa bem legal, quando eu realizei essa atividade, eu levei a minha certidão de nascimento
para apresentar para as crianças esse documento. E aí foi tão legal que na hora da aula eu tive a ideia de escrever uma carta com eles, pedindo autorização da diretora da escola pra gente ir lá na secretaria e pedir a cópia da certidão de nascimento deles. Mas como a nossa realidade não permite a gente fazer isso, eu proponho vocês escreverem com eles um e-mail. Olha só que legal! Usar a tecnologia a nosso favor. Então, vocês vão ser a escriba das crianças, escreve numa cartolina grande, porque aí eles conseguem visualizar. Se for na live ou até mesmo na aula gravada, vocês perguntam para eles, esperam um tempinho e vai escrevendo. E aí vocês escrevem esse e-mail para a diretora da escola pedindo autorização para ter acesso às certidões de nascimento das crianças. Mas para isso vocês vão precisar da ajuda dos pais, dos responsáveis deles. Vocês pedem para os responsáveis tirar uma cópia ou tirar uma foto ou apresentar para as crianças a certidão de nascimento, para eles verem esse documento, conhecerem esse documento, porque tem muita criança que não conhece e é super legal eles conhecerem. E aí vocês podem explorar com as crianças, vocês pedem também para os pais a certidão de nascimento. Vocês podem explorar com as crianças o nome deles, o sobrenome, se eles conhecem a história do nome. Tem muito pai, tem muita família que conta a história do nome para criança. Então vocês podem pedir para eles, perguntarem para eles, quem sabe eles não saibam. E vai ficar mais rica ainda a aula. E eu vou deixar também para vocês a fotinha da nossa carta, que ficou a coisa mais linda. Eu fui a escriba e depois eu pedi para todas as crianças assinarem. Ficou muito lindo. E depois de vocês apresentarem para eles a certidão de nascimento, conversar sobre o nome, sobrenome, a história do nome, vocês vão apresentar para eles um outro documento. Que a certidão é quando a gente nasce, e esse outro documento, que é a carteira de identidade, a gente pode fazer quando está um pouquinho maior. Então vocês vão apresentar para eles a carteira de identidade e vão propor para eles também fazer a carteira de identidade deles. Então eu vou ver se eu consigo achar o arquivo que eu utilizei no meu computador, e eu também deixo lá no meu blog, que aí vocês já podem mandar para as crianças prontinho, dobradinho, colado, que aí é só eles escreverem e desenharem com a família, tá bom? Na atividade número 4, nós vamos trabalhar o quarto princípio, que diz assim: a criança tem direito à alimentação, deve crescer com saúde e a mãe deve ter cuidados médicos antes e depois do parto. Então, nessa atividade, nós vamos trabalhar com as crianças duas questões: quando eles estão dentro da barriga da mamãe e quando eles nascem. E aí, quando eu trabalhei essa atividade, eu levei para eles aquela música De Umbigo a Umbiguinho, do Toquinho. Vou deixar linkado aqui embaixo também para vocês. E aí, depois que a gente assistiu o vídeo, eu conversei com eles sobre a questão de como eles se alimentavam dentro da barriga da mamãe, que era pelo cordão umbilical. E a musiquinha é tão linda que assim, ela deixa tudo super explicado para eles, eles conseguem entender direitinho. Nós vamos apresentar para as crianças cada período da gestação. Na época que eu fiz essa atividade, eu tinha uma mãe que estava grávida, então eu consegui pedir para ela as ultrassons que ela já tinha feito, os exames que ela já tinha feito, para a filha dela apresentar para os amigos. Então assim, foi super rico, foi super legal. Mas se vocês não tiverem, não puderem fazer isso, vocês pegam na internet a foto, aí vocês colocam ultrassonografia primeiro mês. Aí vai estar, vocês vão levar a foto, vão apresentar para eles, que eles vão conseguir entender todo esse processo, é super legal. E também uma coisa muito interessante vocês falarem é da questão da
atenção médica, dos cuidados médicos que as mamães têm que ter durante a gestação, para ver se tá tudo bem com o bebê, para ver se tá tudo bem com ela. Então vocês frisam isso também. E aí, quando eu realizei essa atividade, eu fiz com eles os bebezinhos de biscuit. Eu comprei massinha de biscuit e eu comprei aquelas forminhas de ovinhos pequenininhas. E aí eu pedi para eles modelarem. Eles foram modelando os bebezinhos desde o primeiro mês, como que era, até o 9º mês. E aí depois a gente colou nas mamães e colamos aquela forminha, eu cortei a forminha e colamos a forminha na barriguinha da mamãe. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Gente, na minha exposição, o trabalho que fez mais sucesso foi esse, porque ficou a coisa mais linda mesmo. E aí eu pedi para as crianças desenharem o rostinho da mãe. Então assim, ficou a carinha de educação infantil, ficou perfeito. Mas como a gente não tem oportunidade de fazer isso, vocês podem pedir para eles desenharem. E eu preparei a folhinha. E a folhinha ficou assim. Dando continuidade na Semana da Criança, estudamos o 4º princípio. Ouvimos a música De Umbigo a Umbiguinho, do cantor Toquinho. Aprendemos que quando estamos na barriga de nossa mãe, nos alimentamos através do cordão umbilical e que toda mãe deve ser acompanhada por um médico. Aprendemos as fases da gestação. Através de um desenho, registre as fases da gestação. Então ali a criança vai poder usar a criatividade dela e desenhar o que ela entendeu sobre isso. Na atividade número 5, nós vamos estudar o 5º princípio, que diz assim: a criança física ou mentalmente deficiente tem direito à educação e a cuidados especiais. Então, nessa atividade, vocês vão precisar da ajuda dos responsáveis para poder realizar elas, porque a criança precisa sentir para poder entender esse princípio. Então, o que eu pensei na época quando eu realizei essa atividade? Eu pensei em propor para as crianças circuitos, que eles pudessem fazer vendados. Então eu fiz uma parceria com um professor de educação física e aí ele preparou atividades super legais para as crianças poderem entender. E aí ele preparou atividades que as crianças pudessem sentir como um cadeirante se sente. E nós desenhamos sem usar as mãos, desenhamos com a boca e com os pés. Então assim, foi super significativo para eles e eles entenderam como que uma criança se sente, né? E aí, vocês podem pedir para eles, como a gente não tá na escola e não tem como realizar, vocês pedem para os pais colocarem um paninho no olho para eles fazerem um circuito ou tentarem chegar em algum lugar. Se forem da realidade de vocês, pedir para eles fazerem uma pintura com a boca ou com os pés. Então vocês adaptam de acordo com a realidade de vocês. Quando eu fiz essa atividade também, eu fiz com eles joguinhos, diversos joguinhos diferentes. O que eu vou colocar aqui pra vocês, que é esse daqui, a foto, é de um joguinho de libras, que aí tem o desenho do animal e como faz ele em libras. Foi muito legal também, que nós brincamos com as libras. Eu também passei para eles o primeiro desenho em libras do Brasil. Então eles puderam entender o que é essa língua, para que ela serve. Foi super interessante também. E a atividade do princípio 5 é essa daqui. No 5º princípio, estudamos sobre os direitos das crianças com deficiência. Participamos de uma experiência de sensações. Tapamos nossos olhos e andamos por nossas casas. Descobrimos que existem muitos jogos adaptados para as crianças com deficiência, sejam incluídas no processo educativo.
desenhem como foi essa experiência. Então eles vão desenhar como eles se sentiram durante essa experiência que eles tiveram de andar pela casa com os olhos tapados. O vídeo de hoje está ficando por aqui, mas não se esqueçam que a parte 2 está por vir. Então fiquem ligadinhos aqui no canal, se inscrevam, deixem aquele joinha, me acompanhem lá no Instagram, que aí eu vou soltando pra vocês as fotos das atividades pra vocês verem mais de pertinho também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!